Quem aqui não teve na sua oficina o aparecimento de algum veículo com a luz do TPMS acesa e não conseguiu resolver? No caso, você entra com o scanner, consegue fazer várias leituras, mas se o veículo não tiver um sistema que monitora corretamente e não indica para você qual o sensor que está com problema, você não vai conseguir resolver muita coisa, né? E mesmo que consiga monitorar, você não vai conseguir fazer a substituição do sensor. Hoje eu vou mostrar para vocês dois equipamentos da Autel, o ITS 600 e o TS 508, que são equipamentos desenvolvidos para você resolver todos os problemas de TPMS. E se você não sabe o que é o TPMS, é esse carinha aqui. É um sensor de pressão de pneu que fica dentro do pneu, montado junto com o bico, e faz o monitoramento da pressão e também da temperatura interna do pneu. Beleza? Então vamos para a bancada que eu vou mostrar para vocês toda a funcionalidade e como fazer a utilização e onde aplicar também a venda do sensor. Uma observação: esse sensor é da Autel, tá? E ele é um sensor universal. O que significa isso? O mesmo sensor que você trabalha, por exemplo, numa Toro, você vai conseguir instalar numa Ranger, você vai conseguir instalar numa Tracker. Então ele trabalha tanto com a frequência de 315 MHz quanto com a frequência de 433 MHz. Então, ao invés de você ter lá no seu estoque 2, 3 bicos de cada montadora ou de cada marca, como por exemplo, quando você trabalha com a linha Ford Edge de um ano até outro, pode ser tanto 315 ou 433. Às vezes você tem o sensor da Edge, mas no modelo errado. Então você vai ficar com o seu estoque muito grande, com muito dinheiro parado. Quando você tem um equipamento desse, um sensor desse, você consegue fazer a aplicação em qualquer veículo. E sim, nós temos ele com o corpo de borracha e também com o corpo de metal, aplicado normalmente nas Mercedes GLA, por exemplo, e também em alguns modelos da GM, como o Onix mais novo, que tem também o corpo de metal. Beleza? Então vamos para a bancada que eu já vou mostrar para vocês os detalhes de cada equipamento. Bom, então aqui nós temos dois modelos de equipamento voltados para a linha TPMS. O ITS 600, que acompanha a VCI V200 mais moderna da Autel, que já faz a comunicação com a Redcam FD, e também o TS 508, que é um modelo já conhecido há muito tempo no mercado brasileiro, tá? Então, aqui nós temos dois aparelhos que foram desenvolvidos para diagnóstico e também para serviços. O TS 508 faz somente a parte de serviços relacionados aos sensores de pressão de pneu. Já o ITS 600, ele também consegue fazer alguns outros serviços, como por exemplo, zeramento de ângulo de direção, também consegue fazer a parte de zeramento de intervalo de manutenção e também abertura de pinça traseira, ou seja, ele tem também a parte de manutenção, tá? Como vocês podem ver aqui. Então a gente tem reset de óleo, abertura de pinça traseira. O teste de bateria dá para ser feito também se você comprar em conjunto o BT 506, tá? E também parte de zeramento de ângulo de direção, quando você faz o alinhamento em veículos que têm o sistema de direção elétrica e controle de estabilidade. Já no caso do TS 508, nós temos tudo relacionado a TPMS. Então aqui no modo rápido nós temos a seleção de marca, modelo, ano, já mostra aqui também a presença do código em frequência de cada bico, tá? Aqui nós temos como escanear todos os sensores do veículo ou escanear um único sensor. Beleza? Além disso, nós conseguimos também fazer a programação do sensor quando você faz a substituição e também temos o processo de reaprendizagem do sensor, tá? Somando com isso, nós temos também as informações do sensor. No caso, o sensor original, nós temos lá que ele é fabricado pela Continental, com a frequência, tipo de reaprendizagem, número de peças. Se você não quiser comprar o sensor da Autel, você consegue comprar o original, tá? Voltando aqui, nós temos também o modo avançado, onde nós temos as mesmas funções com diagnóstico.
Então você consegue fazer a leitura dos códigos de erro e apagar os códigos de erro referentes a TPMS, tá bom? Além disso, nós temos também uma outra ferramenta, tá? Que está aqui em kit de ferramentas, que seria o RKE e RF Monitor. O que serve isso? Para fazer um teste básico, por exemplo, com um acionamento de chave. Então você vai colocar a chave aqui, apertar e ele vai fazer a detecção do sinal dessa chave, beleza? Ele não é um aparelho para imobilizador, mas ele serve também para fazer essas leituras básicas para ver se o sinal está sendo emitido, ok? Aqui embaixo nós temos também as leituras de último teste, revisar os dados e as funções do meu dispositivo, como atualização, configurações, tá? Idioma, formato de ID, pressão que você quer ser medida, tá? E algumas informações do aparelho, beleza? É um aparelho bem básico, mas que já serve para o intuito total de TPMS. Quando a gente vai fazer uma programação básica, por exemplo, o carro chegou com um sensor queimado ou um sensor com a bateria zerada, porque sim, esses sensores eles têm uma bateria que fica aqui na parte interna, porém todos os sensores são selados, então a gente não consegue fazer a substituição do sensor, a substituição da bateria, desculpa, teria que trocar o sensor inteiro. Você vai fazer a análise aqui, consegue fazer a substituição puxando o código, por exemplo, pelo OBD, tá? Então aqui na parte de baixo ele tem uma entrada do cabo OBD2. Então a gente, no caso, colocaria esse conector OBD no adaptador do veículo, puxaria todos os códigos que estão presentes na central, faz a varredura, por exemplo, no modo rápido, selecionando o veículo com todos os sensores. Depois de você fazer a varredura das 4 rodas, diagnosticar qual você não tem o sinal. Aqui ele vai mostrar os ID REX, que seria o código de cada bico, pressão em PSI, temperatura em graus Celsius e o estado da bateria. Se você não conseguir fazer uma leitura de algum sensor desse, ele está danificado, no caso, ou não está presente. Acontece bastante do pessoal, às vezes, na estrada, acontece de furar o pneu, tem que fazer alguma intervenção, o pessoal não sabe que tem o bico de pneu montado lá nessa roda, passa na máquina de desmontar, acaba quebrando o sensor, vai lá, coloca um bico qualquer e vida que segue, né? O pessoal nem avisa o dono do carro que aconteceu aquele infortúnio de quebrar, né? Então você sai para rodar, quando você chega na sua cidade, o carro começa a apresentar aquele sinal de TPMS no painel, você vai ver o sinal está morto aqui, porque ele perdeu o bico, tá? Então, para fazer a codificação, a gente entra com o conector OBD, puxa o código da central e copia em um bico novo. Então a gente vai colocar ele aqui nessa posição, faz a programação selecionando qual bico você vai querer programar e no Yes você consegue programar direto num sensor novo. Aqui nós temos 2 modelos de sensor que trabalham da mesma forma, só vai mudar mesmo o bico, tá? Então o sensor ele vem com o bico de borracha ou com o bico com o corpo metálico, beleza? O bico metálico ele vem já com uma ferramenta também para a gente fazer a inserção. Então quando você vai montar, você vai tirar aqui a tampa da válvula, vai tirar esse corpo, puxar esse anel, monta ele no lugar. Aqui ele tem um engate rápido, que facilita bastante, tá? Então você vai montar ele no lugar do pneu, colocar essa trava para evitar dele rodar, monta aqui essa arruela, coloca aqui a capa para travar ela no lugar, beleza? Depois de travado, você pode tirar esse pino guia e depois monta-se o corpo do sensor, beleza? Já codificado. É bem simples a atuação, não tem muito segredo, tá? Mas é bem prático para usar, tá bom? Mesma forma da montagem do sensor de borracha. Então nós temos aqui um sensor que também trabalha com engate rápido, tá? Só apertar aqui, soltar ele, monta ele na roda, depois você passa ele na montadora, né, para colocar o pneu novo, por exemplo, e depois só abaixa um pouco o pneu e consegue encaixar o corpo do sensor, tá? Sem ter perigo de quebrar ele durante o procedimento, beleza? Então
Então, basicamente, função do TPMS, os dois fazem a mesma coisa. Se você busca alguma coisa além de TPMS, como a parte de serviços, você tem a opção do ITS. Tá? Atualização, como é que funciona? Os dois aparelhos têm atualização gratuita e vitalícia. Então, uma vez que você comprou, você não vai pagar mais atualizações. Tá? Fora o ITS 600, que tem essa função Pro, né, que seria a parte de ativação, aonde você consegue pagar uma atualização separada e vai conseguir fazer a parte de diagnóstico também com esse conector. Tá? Conectorzinho bem legal, aqui ele tem até uma lanterninha para auxiliar na hora de achar o conector ABD. Tá? Comunica sem fio, o outro já é comunicando com cabo. Beleza? Atualizações, bem simples de fazer, você só clica aqui em atualização, ele vai aparecer aqui, você só clica em download, ele vai baixar e instalar automaticamente. Tá? Tem conectividade com Wi-Fi 5G, tá ligado aqui na rede da nossa empresa. Tá? Aqui a gente tem o gestor de dados, onde fica salvo os relatórios que foram feitos. Tá? Aqui nós temos algumas opções aí dele, né? Sobre as leituras e tudo mais. Beleza? O funcionamento dele é muito parecido com um tablet, como vocês podem ver, né? Aqui a gente tem também a função de lanterna com a câmera. Tá? Serviços seria a parte que a gente tinha comentado já. Sistema de pressão de pneu, onde a gente vai fazer as mesmas leituras lá do TPMS, do caso o TS508. Tá? Retrofit de pneu, códigos originais. Temos também a linha de DOT do pneu, né? Verificação de envelhecimento. Você consegue inserir o DOT aqui, tanto pela câmera, que ele tem identificação de letras e números, ligando aqui ó, lanterna ou desligando, invertendo a leitura para cima, para baixo, né? Então ele vai pesquisar, ver se o DOT já está vencido ou não, mais um jeito de você justificar a troca do pneu, no caso. Tá? É um aparelho bem legal, bem simples de mexer, né? Qualquer dúvida a gente tem um acesso remoto já com um TeamViewer instalado no próprio aparelho. Tá? Vamos só arrastar aqui como é a primeira vez, ele vai gerar um ID de comunicação, passa para mim, a gente consegue fazer o acesso remoto. Tá? Então são dois aparelhos bem simples e práticos para você usar no dia a dia, beleza? Aqui, como eu tinha mandado fazer a atualização, então agora ele está atualizando. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco do funcionamento do TPMS, tá? Isso é um equipamento que hoje a gente vê como necessário na oficina, tá? Muitos me perguntam sobre os sensores que não vem mais o sensor no pneu, né? No caso ele capta pelo sensor do ABS, tá? Isso daí também é uma realidade, tá? Porém, não é para todos os veículos, tá? Normalmente as montadoras estão dando preferência para a montagem do sensor, tanto que a gente vê aí Chevrolet Onix, que seria um carro básico com o banco de trás, o vidro dele, a manivela, mas o carro tem sensor de monitoramento de pressão, né, por uma lei ambiental. Para quem não sabe, se o carro está com o pneu mais baixo, por exemplo, um pneu murcho, ele acaba tendo uma área maior de atuação junto com o solo, que junta um atrito maior, ocasionando o consumo excessivo de combustível e também a emissão maior de gases prejudiciais ao efeito estufa. Por isso, as montadoras têm benefício fiscal se coloca o sensor de pressão de pneu. Então, ele está sendo uma realidade aí em várias montadoras. Beleza? Então, aqui nós temos todas as montadoras. A gente pode ver aqui, são mais de 90 montadoras, né? Mais de 100 na verdade, são 115 montadoras, tá? Muitas a gente não vai usar, mas a gente tem a opção de fazer por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição e até uma próxima.